E hoje, nesse culto, nesse pouco tempo que nós teremos aqui, eu queria trazer para você de uma maneira didática, ou até tem um termo na pedagogia que fala que é quando você mostra com lúdico, alguém falou, lúdico, né? Uma maneira mais lúdica. Então nós temos aqui uma mesa que não é a mesa da ceia. Você viu que é uma mesa diferente? Tem alguns ingredientes aqui. E esses ingredientes é exatamente os mesmos ingredientes que Deus orientou que o povo usasse na Páscoa, tá? Na Páscoa que ele orienta lá no Êxodo, nós vamos ver. E para isso a gente vai entender um pouquinho. Essa história ela tem que ser dividida para nós em três partes. Antes da lei, no período da lei e depois de Jesus, a época da graça. Amém? Então, a humanidade, ela, segundo a nossa fé, segundo a Bíblia, ela tem um entendimento. Então, quando a gente interpreta a Bíblia antes da lei, né, tem coisas que tem a ver com aquele tempo, com aquela cultura, e depois vem o período da lei e depois o período da graça, quando Jesus já cumpre a missão, realiza a missão da cruz lá. Então, nós estudamos a Bíblia quem já ouviu falar que nós fazemos parte de uma sociedade judaico-cristã? Judaico-cristã. É dentro da cultura que nós vivemos. Toda essa briga política que você vê aí, a respeito de direita e esquerda, quem é conservador, quem não é conservador, basicamente se diz que o conservador é aquele que tem a base cristã, uma cultura judaico-cristã. Mas vem a modernidade e diz que quer destruir essa cultura judaico-cristã, que tira a Bíblia, como já tirou a Bíblia das escolas, que em alguns lugares, né, o comunismo tira a Bíblia da nação, e toda a prática que está nela. Então, nós não quero dizer que denominar o crente, eu digo assim, pastor, o cristão, ele é de direita ou é de esquerda? Irmão, nós não somos nem de direita e nem de esquerda, nós somos do alto, amém? Obviamente, aquilo que nós queremos, segundo a Bíblia, pode se parecer com algum lado político aí, cada um tem que ter consciência, tem que ter entendimento, sabedoria para se posicionar e votar e eleger bem os nossos governantes, porque se nós os elegemos, eles têm autoridade sobre nossas vidas, amém? Não estou aqui para falar de política, estou aqui para falar da Bíblia e da Páscoa. Então, a nossa cultura, o nosso comportamento, está baseado nessa cultura judaica, embora nós não somos judeus. Então, hoje eu não quero falar da Páscoa que o judeu comemora. Se você for na casa de um judeu esses dias, eles têm uma mesa diferente. Eles têm 4 cálices de vinho que eles tomam no cerimonial. Eles têm lá o rabanete, eles têm água com sal, eles têm vela, eles têm esse mesmo pão que a gente tem, eles têm as ervas amargas. Ele tem na cultura ocidental que se criou a ideia do procurar ovos de Páscoa, não tem? Procurar ovos de Páscoa. O judeu, quando ele comemora a Páscoa, ele tem a brincadeira com as crianças também de procurar algumas coisas escondidas na casa. Mas tudo isso de uma maneira didática que eu quero trazer para vocês, que a Bíblia nos dá a responsabilidade para nós ensinarmos os nossos filhos. E você consegue ficar 40 minutos, 1 hora aqui ouvindo o pastor falar e ler um versículo e falar de um negócio, mas uma criança consegue? Então a gente precisa de fazer de maneira didática. Por isso que lá no espaço, lá onde as crianças estão, às vezes elas vão desenhar, elas vão brincar, vai fazer alguma coisa para que elas aprendam de uma maneira diferente, né? Então, a Bíblia foi escrita e a Páscoa faz parte de um processo de ensinar a igreja, ensinar o povo de Deus quem é Jesus, amém? Então, por isso que a gente tem que ler a Bíblia e falar dos judeus. Porque, embora nós não somos judeus, nós somos o que a Bíblia chama de gentios. Quem que é gentil? Aquele que não é judeu, né? O que João fala? Que o Senhor Jesus, ele veio para os seus. Quem que são os dele? Os judeus. Mas os seus não aceitaram, né? Não o quiseram, rejeitaram Jesus. Por isso Jesus foi crucificado. Quem crucificou Jesus? Não foram os judeus que pediram a crucificação dele? Então, os próprios judeus o rejeitaram. Então, agora, com a morte dele, ele dá o direito de todo aquele que crê em seu nome se tornar filho de Deus. Quem era filho de Deus antes? Só os filhos de Abraão. Agora, eu e você também podemos nos tornar filhos de Deus. Amém? Então, por isso que, embora nós não somos judeus e não precisamos adotar festas judaicas na igreja, porque eu não sou judeu, mas nós precisamos adotar aquele ensinamento que me mostra quem é Cristo.
E para que eu entenda Cristo, às vezes eu vou ter que olhar para o judeu. Abra comigo lá em Lucas, no capítulo 21, versículo 28, para você entender um pouquinho. O Senhor nos deu a palavra de Gênesis a Apocalipse para instrução, para exortação, para consolo, mas para que a gente possa conhecer mais e mais de Cristo. E uma coisa, qual é o evento mais importante que a Igreja de Jesus Cristo na Terra aguarda? Qual que é o evento mais importante de todos? Não é o Natal, é a volta de Jesus, é o arrebatamento. E nós precisamos estar prontos, amém? Irmãos, mais do que o aniversário da sua esposa, varão, você precisa saber quando Jesus vai voltar. Você tem que estar pronto para esse dia, né? Mas, né, se você acha que já é perigoso você esquecer da data de aniversário do seu casamento, da sua esposa, imagina esquecer ou perder a volta de Jesus. É a data mais importante. Está comigo aí o Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículo 28? Diz assim: quando começarem a acontecer estas coisas, levantem-se e ergam a cabeça, porque estará próximo a redenção de... Guarda um pouquinho e segura esse versículo. Jesus está falando da volta dele. Ele está falando assim, ó, quando vocês perceberem esses sinais, essas coisas aí, ele está falando do arrebatamento. Vocês observem, fiquem atentos. Aí ele segue dizendo assim, ele lhes contou esta parábola. Observem a figueira e todas as... Quando elas brotam, vocês mesmos percebem e sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem estas coisas acontecendo, saibam que o reino de Deus está próximo. Eu não entendo nada de planta, de coisa, mas tem períodos que certas plantas elas florescem, não tem essa questão assim? E ele fala da figueira. Então ele diz assim, o agricultor, naturalmente da cultura judaica, sabia que quando uma figueira brota, que o verão está próximo. E só que a figueira, para nós que estudamos a Bíblia, quando Deus fala de figueira, ele está falando de Israel. Então ele está falando assim, observe Israel e as outras árvores. Quem são as outras árvores? As outras nações. Ele fala, observe os acontecimentos. Por isso que quando começa uma guerra, todo mundo fala, agora Jesus vai voltar. Fala que o fulano é o anticristo. Fica essa especulação, né? Por quê? Porque a qualquer momento. Então, quanto mais nós vemos que os sinais estão se cumprindo, mais nós temos que estar preparados para a volta de Jesus, amém? Então, nós precisamos estar preparados. Por isso que nós não podemos ignorar Israel. Todo movimento que Israel faz, que acontece, observe a figueira, porque quando estes sinais estiverem acontecendo, está próximo o quê? A vinda do reino de Deus, ou seja, Jesus está próximo. Então, a Bíblia toda, desde quando Israel, antes de Israel ser estabelecido como nação, quando Israel foi estabelecido e até os dias de hoje, ela se torna uma bússola para a gente entender a respeito da volta de Jesus. Amém? Agora, e eu vou falar um pouquinho rapidamente do livro de Deuteronômio. Nome esquisito, né? Deuteronômio, que é um dos livros do Pentateuco. Esse livro você vai ler, muitas vezes é chato, porque ele fica falando de leis e repete a lei, e ele conta a mesma coisa que já estava escrito lá em Êxodo, que já contou não sei na onde, que depois ele repete de novo. Aí você fala, por que ele está contando essa história de novo? Porque o que acontece? Quando o povo saiu do Egito, lembra que o povo era escravo no Egito? Então tinha um povo com uma mentalidade de escravo. E eles viviam debaixo de uma cultura do Egito. E eles estavam muitos anos, eles nasceram naquela cultura do Egito. Quando Deus tira eles do Egito e eles vão para o deserto, daqui a pouco nós vamos falar da Páscoa. Então Deus agora precisa ensinar uma outra cultura para eles. Então, quanto tempo eles ficam no deserto? Então eles saem, uma travessia de poucos dias, vamos resumir. O que poderia demorar 40 dias, demorou quantos anos? 40 anos. E a Bíblia ensina a gente dizendo assim, que demorou 40 anos para que aquela geração que saísse do Egito morresse, porque eles tinham a cultura do Egito dentro deles, e a nova geração que nasceu no deserto, ela já tivesse uma cultura que Deus havia estabelecido através das leis e pudesse estabelecer uma nação em Canaã que fosse exemplo para todas as nações do mundo. Então, aquele povo que tinha uma cultura egípcia, né, dentro de si, pereceu e uma nova geração surgiu no meio do deserto. Querido, então Deus mantém o povo um ano
ali ao redor do Monte Sinai, onde ele começa a trazer as leis, sabe os 10 mandamentos? Que não são só 10, são 10 mandamentos na tábua, mas são 613 leis, para estabelecer uma nova cultura, uma nova nação. Não existia lei, pastor, naquela época, existiam outras nações, outros povos, e cada um tinha sua lei, mas Deus queria fazer um povo diferente, um povo dele, exclusivo dele. Há exemplo disso, amados, quando nós, que viemos do mundão, como a gente fala, a gente não conhece a Deus, a gente ouve falar, mas a gente nunca experimentou Deus. Nós vivemos na cultura do mundo, na nossa sexualidade, no tratar dos nossos filhos, na maneira como a gente conversa com as pessoas, que a gente vê o dinheiro, é a cultura do mundo. Quando eu me converto, quando eu começo a entender quem é Jesus, entrego minha vida para Ele, agora precisa mudar a minha cultura, o que se diz a cultura do reino. Então eu não posso vir à igreja a dizer que eu creio em Jesus, mas eu ter a cultura dentro da minha casa, a cultura do mundo. Eu não posso estar diante do Senhor cantando aleluia e glória a Deus, e na minha casa palavrão. Eu não posso ficar fazendo, por quê? É como aqueles egípcios, ou aquele povo que saiu do Egito, estava em direção à terra prometida, mas o coração deles não se converteu. O que Deus fez com esse povo? Deixou morrer no deserto. E eles morreram sem alcançar a promessa. Mas Deus levanta uma nova geração, e agora para si eu vou ensinar vocês a serem povo de Deus. É isso que a gente vem fazendo na igreja, irmãos. Tem gente que pergunta assim, não sei o que você tanto faz na igreja. Nós não estamos atrás de namorado, nós não estamos aqui para ficar rico, nós não estamos aqui para... Irmão, nós estamos aqui para aprender da palavra, mudar a nossa cultura, ser filho de Deus e estar preparado para a volta do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, amém? Então nós estamos aqui para mudar a nossa natureza pecaminosa. Então, Deuteronômio é o livro que está relacionado o que Deus queria tratar com essa nova geração que veio agora e que não conhecia nada. Eles nasceram no deserto. Agora, Deus, agora eu vou ensinar vocês. É como os nossos filhos. De quem é a responsabilidade de ensinar os nossos filhos, gente? É nossa. E Deus estava preparando uma geração para entrar em Canaã. Amém? Então, esse livro Deuteronômio, sabe o que significa Deuteronômio? Segunda lei. É uma lei agora que Deus vai trazer para um povo, para uma terra nova. Então, quando você chega na igreja, irmão, quando você tem a Bíblia como seu manual de regra e fé, é como se aqui fosse a segunda lei para você. A primeira lei é a lei do mundo, a segunda lei é a lei de Deus. É essa que vai transformar e mudar a tua vida. Amém? Então, Deus segurou o povo ali ao redor do Monte Sinai por um ano, até para ele receber essa mensagem e tudo. E de que maneira que ele ia ensinar? Então, ele pega ali Moisés, que era um cara que sabia ler e escrever, a maioria deles não sabia, e fala para ele estabelecer e ensinar a lei. E uma das formas, muitas formas, é através de festa. A gente aprende na festa, né? Por exemplo, por isso que a gente fala assim, o crente comemora Halloween. Não, porque para muitos não é só ir lá festejar, nos Estados Unidos do jeito, no Brasil do jeito. Não, não tem problema não, irmão, é tudo didático. Você está cultuando a morte, por exemplo. Existe sempre uma história por trás daquilo ali. Não é porque a gente é careta, não, porque nós cremos na Bíblia, certo? Então, Deus estabelece, vou falar rapidamente para você entender já, a gente vai falar de Páscoa, amém? Se eu estiver falando muito rápido, me acione, se o som estiver alto, coisa assim, nós regulamos, aproveitar que está friozinho, a gente gosta de ficar mais aconchegante, e você já esquentou, sua cadeira está quentinha, você não quer levantar daí, senão ela vai ficar gelada, né? Vamos lá. Então Deus ele estabelece, e quem faz isso é Deus que estabelece, só que são festas judaicas, 7 festas judaicas, e rapidamente eu quero falar delas, e uma delas é a que nós vamos falar aqui, que é a festa da Páscoa. Então, essas 7 festas, elas são distribuídas em 2 momentos, 2 períodos do ano, tá? E vou falar rapidamente para você. A primeira grupo de festas que Deus estabelece para ensinar o povo, que é as festas da primavera, e a primeira delas é a Páscoa, que começa agora. Pastor, mas é outono para nós. Lá para os judeus, para Israel, é o que agora? Início da primavera, tá? Nós estamos falando de lugares diferentes. Então vamos lá. A primeira festa que inaugura o período das festas de cada ano é a Páscoa, a primeira festa. E essas primeiras 4 festas que eu vou falar diz respeito à primeira vinda de Jesus. Quando ele encarnou, ele se fez homem e ele habitou no meio de nós. A segunda parte de festa diz respeito à segunda vinda de Jesus, quando ele vem para buscar a igreja. Amém?
E eu não vou ficar falando versículo, porque senão vai ficar muito confuso, muita coisa, mas está tudo na Bíblia, creia. A primeira festa, a festa da Páscoa, então não vou ficar falando data nem versículo, mas ela representa o quê? O que representa a Páscoa, gente, para nós? Ou para o povo judeu? A saída do Egito. Quando eles estavam lá, escravos no Egito, o Senhor veio através de Moisés, estabeleceu ali, olha, liberta o meu povo, e aí ele vai estar trabalhando as pragas, chega na 9ª praga, ele fala, agora eu vou arrebentar com eles. Agora vai morrer o quê? Os primogênitos. Então, ele orienta o povo a preparar a Páscoa, a celebrar a Páscoa, e na noite da Páscoa vem o anjo da morte, não é isso? Mas por conta do sangue aspergido nos umbrais das portas, a morte passou por cima. Então, a palavra Páscoa, no inglês, no original, é o Pessah, né? Que a morte passou por cima. Então, a Páscoa para os judeus representa o quê? A libertação do Egito, e onde a morte não tocou os filhos deles. O que a Páscoa representa para nós hoje, depois de Jesus? A ressurreição. A morte, ela nos afetava, mas a morte de Jesus na cruz e o sangue dele derramado faz com que a morte e o pecado não tenham mais efeito sobre nós. Amém? Essa é a primeira festa. A segunda festa que vem no segundo, a Páscoa ela começa num dia. No segundo dia começa a festa dos pães asmos. Os pães asmos é isso aqui. Para quem quiser experimentar hoje, você vai ter a oportunidade. E foi feito exatamente dentro das regras que a Bíblia estabelece para os pães. Então é exatamente esse pão, é esse gosto que eles comeram, que eles sentiram quando eles participaram da ceia. Por que é o pão sem fermento? Porque Deus falou para eles, se preparem rápido. Porque eu vou fazer algo que vai ser rápido. Então, nós vamos falar, tem o cordeiro, mate cordeiro e tudo. E esse pão, ele no período de você começa a amassar a farinha e até o cozimento, até ele ser assado, não pode passar de 18 minutos. Entre começar e terminar, sai do forno em menos de 18 minutos, senão ele começa a fermentar e já não é pão sem fermento mais. Então, isso representa o quê? A pressa. E também eles ficariam 7 dias comendo esse tipo de pão e não poderia ter fermento dentro de casa. Por isso que até o judeu, hoje em dia, ele faz uma brincadeira com as crianças, deles colocam, por exemplo, nozes, ele coloca alguns tipos de coisas que fermentam na casa, e as crianças têm que procurar e tirar aquilo de casa, que por 7 dias eles têm que comer pão sem fermento, que representa o que? A purificação. Ou seja, primeiro eu tirei vocês do Egito, agora vocês precisam se santificar, tá? E porque a ideia de que o fermento ele leveda a massa, não é isso? Agora, para nós hoje, essa festa ela tem o efeito de santificação. Irmão, Deus ele nos salva. Agora eu e você temos que procurar a santificação. Amém? Terceira festa, vou correr aqui para não nos prolongarmos. É a festa das primícias. Ou seja, primeiro dia é a Páscoa, segundo dia a festa dos pães, no terceiro dia a festa das primícias. Isso tudo vou colocar dentro da Páscoa. Jesus, por exemplo, ressuscitou nas primícias. Que representa o quê? A Bíblia fala que ele é a primícia daqueles que ressuscitam. O que é a primícia? Era uma oferta que Deus exigia que o povo trouxesse nesse dia dos primeiros frutos da colheita. Aqueles primeiros brotos, os primeiros frutos da colheita, eles levavam e apresentavam a Deus. Então, para o povo judeu, significa o início da colheita, né? Para nós, significa o cuidado, a bênção de Deus sobre as nossas vidas. Amém? E aponta, obviamente, para a ressurreição de Jesus. Então, na época que a gente está falando de uma cultura rural, quando eles plantavam, ficavam esperando aquele tempo, quando surgiam os primeiros brotos, eles se alegravam, porque é tempo de uma nova vida, a nova colheita. E a ressurreição representa para nós também uma nova vida. Quarta festa, a festa de Pentecostes, que acontece 50 dias depois da Páscoa. Lembra da Bíblia de Atos 2? A festa de Pentecostes. Aí sim é a festa da colheita. Ali agora começa, na verdade é o final, né, da colheita. Eles começam a colheita depois da primícia e termina lá a colheita em Pentecostes, que para nós representa que a vinda do Espírito Santo é a capacitação para a gente fazer a obra de Deus. Amém?
Por que eu estou falando das festas, você não tem obrigação de decorar? Não anotei, pastor, não se preocupe. Porque as festas não é só para comemorar, mas tudo tinha um significado, irmão. A igreja, o culto, não é só um lugar, tudo tem um significado. Tem um cerimonial, a gente não pode banalizar a igreja. Porque tudo tem um significado e tem para os nossos filhos também. Os nossos filhos têm que ter a curiosidade. Por que eu não posso comer o pão da ceia? Por que eu não posso beber o cálice junto com todo mundo? Porque aquilo representa um novo nascimento. Um dia você vai poder fazer isso. Para que gere uma expectativa no coração. E a gente banaliza demais as coisas. Hoje não existe mais o que é santo e o que é profano. Tudo é a mesma coisa, não tem problema. O cara canta o louvor aqui, está cantando a música do mundo lá. O violão ele está tocando para o Senhor aqui, está tocando Guns N' Roses e os negócios. Entendeu? Ah, pastor, estou aprendendo. Entendo. Ok, Deus conhece teu coração. Mas, irmãos, tem que saber que você é diferente. Você já saiu do Egito, você é povo de Deus, é uma nova cultura, é um novo tempo. Não dá para conciliar. Existe um nome para quem quer conciliar o mundo com as coisas de Deus. Na Bíblia chama de populacho. É aquele povo que saiu do Egito, mas não deixou as práticas do Egito. E aquele povo que era judeu, mas não se adaptou com a palavra de Deus. É o que a Bíblia chama de populacho. Ou, para dizer, Zé Povinho. E eu não quero ser Zé Povinho, irmão. Eu quero ser povo de Deus, amém? O Zé Povinho é o Zé Povinho que não aceita a correção. O Zé Povinho é o que não se posiciona diante do Senhor. Não quero dizer que quem é perfeito. Todos nós erramos. Mas nós recorremos ao perdão e ao arrependimento de pecados. Entende? Irmão, vida santa não é uma vida sem pecado. Mas é alguém que mesmo que peque, sabe que o lugar dele é nos pés da cruz. Então, o Senhor está levantando um povo e a gente não pode banalizar as coisas. Então, Deus estabeleceu festas. Deus estabeleceu regras e tudo apontava para o Messias, aquele que haveria de vir. Amém? Então, a festa de Pentecostes é a última, que representa a vinda de Jesus, a primeira vinda. Aí começa o segundo período, que é as festas de outono, que é aí que vai falar agora, apontar para a volta de Jesus. A primeira delas é a festa das trombetas. Tá? Festa das trombetas. Essa festa é para relembrar o dia da expiação, né? O dia que deu vamos lá. Essa é a festa para lembrar que o dia da expiação se aproximava e que Deus no passado desceu no Monte Sinai e o povo subiu ao monte para se encontrar com Ele. Era o dia que todo o povo se preparava para a expiação, o perdão dos pecados. E representa para nós hoje, querido, a expectativa que nós temos de aguardar a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eles se preparavam, eles separavam o sacrifício, eles se preparavam para se encontrar com Deus através do tabernáculo, através dos sumos sacerdotes, hoje nós não precisamos de sumo sacerdote, nós não precisamos de tabernáculo, nós temos acesso direto ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Caminhando para o fim, festa das expiações. Era uma outra festa aqui. E essa festa, querido, também diz respeito ao que muitos conhecem, que essa é uma das principais festas dos judeus, chamam Yom Kippur, que é o dia do perdão. É o ritual que os judeus eles praticavam dessa maneira. Vinha no tabernáculo, lá no templo, 2 animais. Eu levava 2 animais para ser sacrificados. Aí o sacerdote ele jogava sortes entre um ou outro. A sorte caiu sobre esse. Então, esse vai ser sacrificado e esse vai ser liberto. Então, eles pegavam... Por isso que quando Jesus ele foi colocado para escolher entre Jesus ou... Lançaram como se fosse lançar sortes ali e tudo mais, enfim. Então, o animal que fosse escolhido, esse era separado, ele era morto, eles pegavam o sangue numa bandeja de ouro ou de prata, por isso que a gente toma a ceia no cálice, representa o sangue de Jesus, e aí esse sangue eles pegavam com o dedo e molhavam na ponta do altar, e ele pegava o outro sangue, passava na cabeça desse bode, um que ficou vivo, e soltava ele no deserto, como este morreu no seu lugar. Daí vem a expressão bode expiatório. Que esse levou a culpa por você. Que representa o quê? Que Jesus morreu para nos perdoar os nossos pecados. Então essa festa era não tinha como você não saber entender o significado dela. E aí então, vamos lá para a última festa, que é a festa dos tabernáculos. O judeu,
ele fica 7 dias dormindo numa cabana. E os prédios em Israel, se você olhar a arquitetura deles, que tem sacada, uma sacada maior, nunca vai ter uma sacada em cima da outra. Se você olhar os apartamentos, não é certinho, uma sacada em cima da outra? Lá elas são intercaladas, porque na regra de comemorar o Dia das Cabanas, ele tem que dormir com o céu sobre a sua cabeça. E muitos dos judeus, eles dormem na varanda da casa e com o teto descoberto para mostrar o tempo que Deus sustentou eles no deserto. Eles não tinham casa, não tinham nada, mas Deus deu provisão e deu proteção para eles. Né? Que era o quê? A coluna de nuvem de dia e a coluna de fogo de noite. Eles representam o quê? Esse tempo, eles ficam 7 dias. Pode ser o mais rico que for, casa simples. Eles dormem no quintal de casa, na varanda da casa, para lembrar desse período que o Senhor fez e deu provisão sobre eles. E para nós a festa de Pentecostes representa o Jesus que tabernaculou, habitou no meio de nós. E ele voltará para buscar a sua igreja. Amém? Cansei? Para você ter uma ideia. São 7 festas. Poderíamos fazer a série do Quarta Power das festas, né? Poderíamos, né? Uma sugestão. Nath, Elisa aí, quem sabe, né? Vocês, a gente fazer aí, a gente conhecer as festas e o signo. Não, para que. Volta a dizer, irmão, a gente não é judeu. A gente não é judeu. Ah, mas você não guarda o sábado? Não, eu guardo o domingo. Porque o sábado é da lei, o domingo é o dia da ressurreição de Jesus. Não julgo, não condeno, mas eu não sou judeu. Eu sou o quê? Filho de Deus, sou cristão, sou discípulo de Jesus. E não sou seguidor da lei. Eu olho para a lei que me aponta para Cristo. Amém? Bom, e dessa forma, com festas, com práticas, com rituais. Por exemplo, ele falava assim, olha, escreve no pulso, nos umbrais das portas. Você vai ver na casa judeu, tem a mezuzá. Eles escrevem trechos da palavra e colocam no recipiente no lado da porta. Outros colocam no pulso, só que para muitos viram um amuleto, igual a Bíblia. A Bíblia, querido, não é para você ficar aberta ela no Salmo. Antigamente eu lembro que a gente morava no Rio de Janeiro e pegava a lotação que era Kombi. Lembra, Carioca? Eu lembro das Kombi a gás lá? Você entrava na Kombi, rapaz, a Kombi caiu nos pedaços. Você vê que para o cara frear era aquelas bombadas e para dar a volta era assim, ó. Né, na pista o camarada estava assim, e a bibliona aberta no painel. Graças a Deus, né? A Bíblia, carro irregular, tudo doido, e a Bíblia ali com plastiquinho para não sujar em cima. Irmão, Bíblia não é amuleto, Bíblia é uma experiência de ler, de praticar, amém? E tem judeu e tem não judeu, e muitos de nós às vezes temos como, eu vou na igreja, chego se benzendo, saio daqui, estou se sentindo melhor. Você não tem que sair daqui se sentindo nada, tem que sair daqui vivendo tudo que você ouviu e aprendeu da palavra, né? Então, Deus instrui. Agora vai comigo Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4 e 7. E aí a gente vai falar então da Páscoa depois desse texto aqui, tá? Então, ali Deuteronômio, Deus então, esse livro vai falar disso. Ensinar uma nova geração o que é ser povo de Deus. E eu vou ler aqui alguns versículos que ele vai dar a lei, então ele orienta a respeito dessa lei. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, amém? Diz assim: ouça, ó Israel. Eu vou pedir para você parar algumas vezes. Quando ele fala ouça, ele não só quer atenção. Esse ouça, ele tem uma conotação de obedeça, amém? Sabe a sua mãe quando fala, escuta aqui o que eu vou te falar agora. E você acha que ela quer apenas que você escute ou ela está falando o seguinte? Obedeça o que eu vou dizer. É isso mais ou menos? Então ele fala assim, ouça, ó Israel. Não é um conselho, isso é uma ordem, é um imperativo. O Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Para um povo que era idólatra, que adorava outros deuses, eu vou avisando para vocês, só existe um. Aí a segunda parte que ele fala assim, ame o... E essa palavra amar não é uma palavra que a gente muito se entende hoje como amar de sentimento. Tipo, casei, eu amo. Separou porque não amo mais. Não é esse tipo de coisa. Porque o amor não é um sentimento. O amor é uma escolha, é uma decisão. Essa palavra amor está relacionada à devoção. A partir do momento que você assume essa responsabilidade, você você tem obrigação de cumpri-la. Então o que ele está falando aqui é seja devoto, seja praticante, é uma escolha sua. Então ele fala, ouça,
e ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas. Tudo isso tem um significado muito mais profundo do que às vezes a gente lê assim rapidamente. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam onde? Seu coração. E só uma outra observação aqui, os irmãos já ouviram isso na igreja. Quando a gente está falando desse período, dessa época, o centro dos sentimentos não é o coração. Não é e nem o coração é daquele jeito, viu, gente? Eu achava que o coração é daquele jeito lá e ficava no lado esquerdo do peito. Aí descobri que nem é daquele jeito e nem fica aqui. Mas, enfim, o centro das emoções na cultura oriental não é o coração, e sim o quê? O ventre. Como é que eu coloco alguma coisa no meu coração hoje, dentro da nossa cultura? Quando eu falo assim, não, pense com carinho, pense com o coração. Isso está relacionado ao quê? Emoção, sentimento. Agora, para eles, quando fala coração, na verdade está falando estômago. Quando ele fala assim, coloca essa palavra no teu coração, não significa assim, pensa bem, se você sentir o desejo, não, come, rapaz. Sabe como é que você coloca a palavra no seu coração, no seu estômago? Como é que você coloca alguma coisa no seu estômago? Come. Por isso que ele fala para o profeta, pega o rolo e engole, come. Aí eu gosto de falar, porque eu trabalhei um tempo com muçulmano, né? E um cumprimento árabe, que é o quê? Lembra? Quem lembra? Cumprimento árabe. Eles faziam assim, ó. Você viu, é bonito fazer, né? Você vê, irmão, você não dá a paz do Senhor mais não, você fala assim, ó. Né? Porque representa o quê? Ó, porque uma saudação. Meus melhores sentimentos, porque eu lembro na cultura oriental, o centro dos sentimentos não é o coração, mas o estômago. Então ele fala, meus melhores sentimentos, minhas melhores palavras e meus melhores pensamentos para você. Por isso que ele fala assim. Ó. E alguns eles simplificam, né? Fala assim, né? Então é como se eu estou tirando, né? Meus melhores sentimentos, minhas melhores palavras, meus melhores pensamentos para você. Porque sentimento para eles não é o estômago, eu falei errado, é o ventre, tá? O ventre. Mas como o homem não tem ventre, né? Mas essa é a ideia, que a origem dos nossos sentimentos para eles vem do ventre. Agora eu vou falar uma coisa para você. Quando você gera mulher, você gera dentro do seu ventre um filho. Você escolheu a cor do cabelo, se é menino ou menina? Aquilo que foi gerado dentro de você, agora você cuida, porque foi Deus que estabeleceu isso na sua vida. E a palavra, assim, independente se você goste ou se você não goste, ame, gere, estabeleça isso dentro de você e pratique aquilo que eu estou dizendo, que é o melhor para você. Então a gente rejeita aquilo que Deus ele tem para nós, amém? Glória a Deus. Então o coração tem a ver com isso. Ele diz assim na sequência, o que diz? Ensine-as com persistência a quem? O que seria ensinar com persistência? Filho, você quer hoje? Você quer hoje? Você quer ir hoje? E ele fala, converse. Então, assim, não é só quando eles ensinem com persistência. Converse sobre elas, a lei, essa palavra, quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, e quando se deitar e quando se... Olha só. Então, o ensinar, então vou levar, esse menino tá endemoniado, vou levar lá na igreja, o pastor vai dar um jeito, esse irmão vai dar na igreja, a Jenny volta descabelada, chega toda lindona, bonita aqui, as tias, os tios vêm, todo bonito, sai da escolinha, irmão, presta atenção nos professores da escolinha. Tá acabado, né? Aí eu fico imaginando você, o que não passa, né, que convive todo dia com as figurinhas. Mas aí, não, vou levar lá no culto, não vou faltar um culto, porque vai resolver a vida do meu filho. Querido, ele está falando que não é só trazendo ninguém. Ensina quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando estiver deitado e quando se levantar. Não adianta querer que o seu filho fique levantando a mão na igreja se você fica rebolando em casa ouvindo música que não é do Senhor. Você está ensinando o que para ele lá? Aí você quer que na igreja se conserte, né? Mas você tá, tem gente o dia inteiro te cobrando na porta que você não paga quem você deve, aí você vem trazer na igreja para ensinar, aí depois seu filho desanda, as coisas não dá certo na sua vida, é a igreja que não presta, o pastor que não ora, é as irmãs a pastora que é ruim, é o irmão do som que não deixou o som não sei o que tem, o irmão que desafinou no violão. Irmão,
Aqui é uma pequena participação que nós temos na educação de cada um. A maior parte é cada um cuida de si. Não é? Então, assim, irmãos, o foco da palavra, sim, é a nossa vida, a nossa salvação, mas mais do que isso, as próximas gerações que vêm por aí, responsabilidade nossa. Então, eles tinham que ensinar, e eles faziam de todas as maneiras, criavam festas, criavam rituais, para que aquilo pudesse fazer sentido para os seus filhos. Deuteronômio diz respeito a isso. É um livro de instrução para ensinar a nova geração o que é ser povo de Deus. Só que tem um negócio. Tudo aquilo que a lei ensina, ela aponta o pecado e ela aponta que um dia viria o Salvador. Mas não diz quem é. É complicado quando alguém... Você não é assim? Por exemplo, a mulher trabalha fora ou não trabalha fora, trabalha em casa, e aí de repente não lavou a louça aquele dia. Aí chega alguém e fala, não lavou a louça. Você sabe que não lavou a louça. Às vezes você esqueceu que não lavou a louça, mas você não só quer ouvir que não lavou a louça, mas também o quê? Eu vou lavar para você. A lei... A lei é tipo nós maridos folgados. Por quê? A lei, ela aponta o que está errado na nossa vida, mas ela não diz como consertar. Então, quem é religioso, quem é legalista, só sabe apontar o defeito, só sabe apontar o pecado, mas ele não sabe resolver. Irmão, como é fácil e gostoso a gente apontar o defeito dos outros? É legal você apontar, eu vi o irmão lá falando um negócio, agora você fez parte para ir lá, aconselhar, cuidar, fazer com que ele mudasse de ideia e mudasse aquele comportamento? Não, porque eu só faço o papel da lei é acusar. Então a lei, tem gente que acusa, irmão, o que está errado a gente sabe. E tem coisa que a gente não quer lembrar. Às vezes eu não quero lembrar da torneira que está pingando, eu sei que está pingando. Um dia eu vou arrumar, mas toda hora ela fica lembrando, né? Que nem fala, né? Precisa ficar lembrando de 6 em 6 meses que a torneira está pingando, gente? A gente vai arrumar quando der. Não é? É a lei é assim, ela fica te lembrando, fica batendo, fica apontando. Então, uma vez por ano, de tempos em tempos, Deus falava, você prepara um sacrifício, leva no tabernáculo, lá no templo, vai ser sacrificado. Então, quando o cara pegava o sacrifício, ele lembrava, cara, eu sou pecador. Chegava lá, morria o animal, não significava que o pecado dele estava perdoado. Significava, mostrava para Jesus, assim, um dia virá o Messias que ele tomará sobre si o seu pecado. Então o judeu, olha, é engano a gente achar que o cara era salvo por conta de um bicho que morria. Não, ele era salvo pela fé que ele tinha, que um dia viria alguém que morreria no lugar dele. E eles tinham mais fé do que nós, porque eles criam naquele que havia de vir. E nós já temos aquele que veio, nós queremos naquele que há de voltar. Quem diz isso? Vem na quarta-feira que você vai, nos heróis da fé. Eles foram salvos porque eles creram. Noé creu sem ver, não é? Se falar para a gente construir passou a ficar doido. O que nós vamos fazer nesse campo aí, pastor? Vamos construir um barco gigante. Os irmãos vão falar assim, pastor, você está doido, né? Mas pelo menos não, mas já aconteceu com Noé. Vai falar, não, mas disse que não ia acabar em água de novo. Ah, é verdade. Então não vai ser um barco mais. Mas vamos lá, agora então falar da Páscoa. Amém? Então são várias festas. Essa Páscoa aqui não é aquele momento que Deus estabeleceu ali. Mas ele estabelece dizendo assim, olha, vocês têm que praticar essa palavra. Agora, Êxodo 12. Êxodo, segundo livro, capítulo 12, que vai falar exatamente da Páscoa. Aqui acontece exatamente no intervalo entre a nona e a 10ª praga. O Senhor anuncia, vai vir a 10ª praga. Vou mandar o anjo da morte e vocês preparem algo que vai livrar vocês da morte. Amém? Todos aí no versículo 1 do capítulo 12? Vamos ler até o 8, é o suficiente. O Senhor disse a Moisés e a Arão, no Egito, este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Olha aqui, Deus muda o calendário. Então, ele estabelece, praticamente o ano novo para o judeu começa agora. Né? Não é o ano novo judaico, mas ele começa agora, começa as festividades. Versículo 2.
né? Este será o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Até vou falar uma coisa, irmão. Um cordeiro, eles tinham assim, era o suficiente para aquela família comer. Mas era um casal recém-casado e tinha um filho recém-nascido. Um cordeiro para um casal e um recém-nascido é pouco ou é muito? É muito. Então o que eles faziam? Então chame o vizinho, ou vocês vão para a casa do vizinho, mas tem que consumir o cordeiro inteiro. Eu vou até trazer uma aplicação para você, crente. Jesus é um só, amém? Mas cada igreja vai descrevê-lo de um jeito, desde que seja bíblico, amém? Então o camarada, ele congrega aqui. A gente ensina você desse jeito. Então ele come a coxa do cordeiro aqui. Aí ele sai daqui e vai comer agora o cotovelo do cordeiro lá no outro canto. Agora ele vai, sabe? Então ele não participa daquilo que é ensinado numa casa. Irmão, nós estamos ensinando agora a série do Heróis da Fé. Mas no outro ministério, o departamento está ensinando, sei lá, qualquer outra coisa. Então você não entende nada porque você não come nada inteiro, é tudo pela metade. Então você pega o negócio pela metade, andando, sai dali, uai, não tá errado, irmão. Senta, congrega e aprenda num lugar só. Ué, a sua educação não é diferente da educação dos seus amigos, porque na tua casa ensinou de um jeito. Agora, se você ficar igual, vamos dar um exemplo de quem às vezes é órfão e vai para um orfanato, vai para a casa de um, sai lá, vai para a casa do outro, vai para a rua, vai ser para onde? Que cultura que tem? Que educação que tem uma pessoa dessa? Tudo bagunçado. Assim é o crente turista, fica para lá, para cá e não se estabelece lugar nenhum. Irmão, tem que comer o cordeiro inteiro dentro da sua casa. Amém? Então ele fala assim, ó, estabelece lá. Qual versículo que eu estou? Vamos lá, o 4. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. Obviamente, se a família for grande, põe 2 cordeiros. O animal escolhido será macho, de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Aí a gente vai entender, né? Jesus sem defeito e tal. 6. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Olha o mistério de Jesus. Ele foi separado na quinta, mas ele foi separado no dia e foi sacrificado no outro dia. Ele passou pelo processo de aprovação, que não havia defeito nenhum, não havia culpa nenhuma, e ele foi crucificado exatamente na hora que os cordeiros eram sacrificados para a comemoração da Páscoa. Lindo isso, né, gente? E versículo 7. Passem então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas nas quais vocês comerão o sangue de Jesus tinha que ser passado. Não adianta você comer você não fazer o processo na sua casa e falar para o vizinho lá, você matou o cordeiro e matei. Dá um pouquinho desse sangue e passa aqui na minha casa. É assim que funciona? Irmão, não adianta você, às vezes você está com uma situação na sua vida e vai chamar o outro para resolver. Tem que matar o cordeiro, tem que aceitar Jesus, tem que passar pelo processo para que aquele sangue tenha efeito na sua casa. Amém? Então passava ali o sangue daquele cordeiro que foi morto naquela casa, no sangue das portas, nos umbrais da porta daquela casa. Ok. 8. Naquela mesma noite, comerão a carne assada no fogo, com o quê? E o quê? E pão sem fermento. Amém? Essa é a nossa Páscoa. Além desses elementos, ele fala comam, mas tem o bebam. Então tinham 2 elementos que faziam parte também dessa comemoração, ou desse lembrar, que era o vinho e a água. Porque antes, se você continuar lendo, nós não vamos ler tudo, vamos parar por aqui, mas antes deles comerem, tinha que fazer alguma coisa. O que era? Lavar as mãos. Então eles lavavam as mãos, eles comiam o cordeiro, comiam as ervas, comiam o pão e também tomavam do vinho. Então, todo um ritual que você fala assim, vamos fazer uma festa. Quando você faz uma festa, irmão,
Você quer um churrascão gostoso, um cordeiro assado, tudo bem. Mas aí você quer um pudim, você quer uma salada de maionese, alguma coisa. Agora, esse ritual, ele não tem a ver só com o sabor, algo gostoso para encher a pança e tá lá. Mas ele tem um significado. Ele tem um significado que nem é tão gostoso. E eu quero pedir aqui até, eu vou pedir que algumas pessoas, né, quiserem experimentar aqui, você vai sentir o sabor que aquele povo sentiu no dia que eles saíram do Egito, tá? E rapidamente, para a gente encerrar essa reflexão, entender o significado desse dia, o pão. Esse aqui, ó, é o pão. Então, como que tinha que ser feito o pão? Farinha e água. Então, você pode fazer isso na sua casa. Então, você vai comer, você separou a farinha e tem uma porção de água. Aí você mistura farinha e água e faz o quê? Amassa. Amassou ali, fez aquela massa, e aí você vai separar bolinhas, vai dar o quê? Uma cilindradinha, não é isso? Ali, e vai fazer então exatamente nesse tamanho aqui. E aí vai para o forno, né? Então, lembra que eu falei? Entre o processo de você misturar a água e a farinha e o processo de sair do forno, tem que ser exatamente 18 minutos. Por quê? Porque a partir de 18 minutos, mesmo que não tenha aquele fermento que a gente acrescenta, naturalmente a farinha ela começa a fermentar. Ela começa o quê? Crescer. Então esse pão gostoso aqui é o que eles tinham que preparar, exatamente. E então podia colocar também um pouquinho de sal, certo? Alguns colocam um pouquinho de azeite. E por quê? O que significa aqui? Primeiro, ele é sem fermento. E outra, o que além de um miojo você consegue fazer em um pouco mais de 10 minutos? Se tivesse um miojo, talvez ele falasse assim, prepara um miojo e vaza. Né? Mas é um alimento que você pudesse preparar rápido, significa então, Deus anuncia assim, olha, vai vir a 10ª praga, a morte dos primogênitos. Então vocês se preparem, junta todas as coisas, faz as malas, assa o cordeiro, tem que comer, não pode sobrar nada, passa o sangue lá e prepara o pão rápido. Porque quando vier, vocês vão ser libertos e vai ser rápido. Então, o primeiro significado que eu quero falar a respeito desse pão, ele é sem fermento. O fermento representa o pecado na nossa vida, querido. Por que o pão tem que ser preparado rápido? Quem quer experimentar o pão aqui? Vem cá, pode me pegar aqui, ó, a pastora ajuda aqui, que é melhor. Pode pegar aqui, ó, só que tem que comer inteiro. É bom. Pode pegar, pega aqui, Wesley, vem cá, pega e traz para o Olívia também. Quem quer mais aí, ó? Pega aqui, ó, segura aí. Pega mais aí que pode distribuir lá. Pode levar. Aí come, hein? Se eu ver farela aí, o bicho vai pegar depois, hein? Getúlio não, Getúlio bate forte. Na casa do Getúlio era 2 cordeiros. Só pra ele. Acabou mesmo? Sobrou mais um, hein? Ó, se você quiser esperar, os mesmos que pegaram os pães vão pegar as ervas amargas também, tá bom? Lógico. Tem que comer o cordeiro, tem que comer o pão, tem que comer as ervas amargas. Confesso, ó, eu queria muito, mas eu até tentei. Eu ia comprar o cordeiro pra gente fazer e deixar preparadinho assim, mas irmão, é muito difícil de achar e falar pra você. É caro. Quem sabe numa outra oportunidade, né? Vamos lá. É para você entender por que esse pão seco. Você vê que ele realmente não tem fermentação nenhuma. E representa exatamente o quê? Deus, ele tá, ó, gente, presta atenção aqui, ó. Deus está falando o seguinte. Ele tinha que comer o cordeiro, tá? E vou falar do cordeiro aqui. E esse pão representava isso, sem fermento. E não era um dia, era 7 dias e ia comer só isso. Por quê? Você ia comer todo o cordeiro, certo? Então você ia dar aquela sustância, né? Dizem que a carne ela demora dias para ser digerida. Só que quando você saísse da sua casa, por 7 dias você ia comer só isso. Vou pegar até o meu. Não, não. Você ia comer só isso por 7 dias.
Tem que ser ligeiro. Senão... tá? Por 7 dias, ia comer só isso. E as ervas. Então, representa o quê? A ausência do fermento dentro da casa deles. Não poderia ter. Irmãos, quando o Senhor nos tira do Egito, principalmente no início, a gente passa por um processo de desintoxicação. Às vezes, querido, quando você cai na prática de um pecado, isso acontece com a gente muitas vezes na vida. E você vê que você está perdendo o controle sobre aquilo, às vezes você precisa se posicionar de maneira radical. Pedir ajuda, ser radical, para que você possa exterminar aquele fermento da sua vida. O que diz lá Paulo em Gálatas 5:9? Eu vou dizer, um pouco de fermento leveda toda a massa. Às vezes, para acabar com a tua vida no que diz respeito a pecado, basta uma olhadinha, basta uma palavrinha que entra, ou uma palavrinha que sai, basta uma sensação, isso desmorona, né? Eu não conheço a história, mas desde que eu sou crente, eu escuto essa história de um homem que ele era alcoólatra e ele conseguiu se libertar da bebida e, né, se converteu e não bebia mais, colocava nada mais na sua boca. Mas um dia na igreja as irmãs estavam vendendo trufa e tinha uma trufa de licor de alguma coisa lá. E diz que esse homem comprou uma trufa na igreja, ele comeu aquela trufa e foi o início da queda dele, ele voltar para a bebida. Entende? Então, às vezes, assim, só que cada um. Por isso que na igreja, às vezes, a gente se torna, para os olhos de algum, tão rígido, tão chato em relação a algumas coisas, irmãos. Porque talvez para você não tem nada a ver, mas para o outro tem tudo a ver. Então, a gente, por amor aos nossos irmãos, nós deixamos de fazer uma coisa ou outra para respeitar, para cuidar, para não sermos pedra de tropeço para ninguém, amém? Então, isso é o cuidado da igreja com todo mundo. Então, o fermento representa o pecado que ele começa tranquilo, mas conforme você vai amassando, ele é rápido, ele vem, ele vai fermentando, ele leveda, ele enche toda a massa, contamina todo o corpo, igual na igreja. Começa um negócio, começa a fofoca, começa um pecado, começa um negócio, daqui a pouco está contaminado todo o ambiente. O que tem que fazer? Arranca o fermento de fora. Por isso que ele fala assim, não só preparar o pão sem fermento, mas nem abre a Tupperware que está o fermento lá. Não, pega tudo que você tem de fermento e joga fora. Às vezes a gente, não, mas está sob controle. Não, mas não tenho problema, eu nem vejo mais isso, eu nem escuto mais isso, eu guardo só... Não, irmão, joga fora, porque um pouquinho de fermento pode levedar toda a massa. Por isso que o nosso coração tem que estar limpo, sem fermento, tem que estar básico ali, amém? Então é esse pão que da ceia, essa é a ceia, ainda a orientação de Deus para o judeu, amém? Então, para nós hoje, no dia significativo como a Páscoa, não representa só comer um pão, um biscoitinho, mas qual que seria a ideia? Enquanto nós comemos esse pão aqui, nós identificamos que a minha vida ela tem que ser assim, sem fermento, sem pecado. Eu preciso me purificar, eu preciso me posicionar diante de Deus, porque quando Deus ele vier fazer o que ele vai fazer, eu preciso estar pronto para ele. E se Deus ele quiser trazer e realizar o seu sonho, trazer uma grande bênção sobre a sua vida essa semana. Mas você está pronto para isso? O que Deus falou para o povo antes deles possuírem a terra? Santifiquem-se, porque amanhã farei maravilha no meio de vós, no meio de vocês. Irmão, eu nunca sei quando Deus vai fazer uma maravilha na minha vida. E se Ele me antecipasse isso, eu estava preparado todo dia. Eu volto e quando eu toco nesse assunto, os irmãos gostam, né? Fala que eu aprendi com a minha sogra o tal da roupa de baixo, né? Sempre use roupas íntimas em bom estado, irmão. Você nunca sabe o dia que você pode sofrer um acidente, ser levado para o SAMU e chegar lá, você está com as orbas rasgadas, né? Sempre use meias, irmão, se não esteja furado. Você nunca sabe, vai chegar na casa de alguém e vai falar, tem que tirar o sapato, não é? Então, agora imagine se isso já é constrangedor, imagina o Senhor chamar a igreja para Ele e a gente não for nessa leva. Entende? Então, imagine que Deus ele quer trazer a resposta às suas orações amanhã. Imagine que o amor da sua vida você vai conhecer amanhã. Imagine que Deus vai abrir as portas do negócio, que Deus vai abrir as portas de emprego, mas você não está santo para perceber esse agir, esse mover de Deus. Sabe o que Deus está falando? Eu vou libertar vocês, mas santifiquem-se, estejam prontos, para vocês não ter nada que prenda vocês nesse lugar. Amém?
E essa é uma palavra que eu quero trazer nessa Páscoa para você. Irmão, esteja prontos. Santifique a sua vida. Coloque as coisas em ordem, porque o Senhor, Ele vai agir, Ele vai abençoar. Amém? O segundo, agora, distribui as ervas amargas agora. É sério mesmo. Quem comeu, pode pegar aqui. Pode vir, é sério. Poxa, é assim? Na verdade, ia ser a salada da nossa janta, mas já que vocês comeram todo o pão, quem quer pegar um? E não pode sair para tomar água, tá? Amém. Enquanto ele distribui aqui, eu vou falar, pode comer, pode sentir. O que significa as ervas amargas? O que tinha a ser? Podia ser a rúcula, podia ser um alface, podia ser um agrião, podia ser, né, a chicória, né? Não é amargo, né? Ok, olha lá. Quem está em casa aí, dá uma mordida numa rúcula aí também, que você... Pode deixar o pote com ele, pode deixar lá o pote com ele. Cadeira, amém? Gente, olha lá, né, para a gente não avançar aqui no horário, o que representavam então as ervas amargas? Todos aqui? Representa o período que o povo hebreu ficou no Egito como escravo e o sofrimento de ser escravo, tá? O sofrimento... Pode comer. Não, o irmão é sábio, não quero, é isso mesmo, né? Depois, manga. Não, mas então, o propósito o negócio tem que ser ruim mesmo, tá? Não, mas chicória com manga ensina o quê, né? Amém? Então, o que representava as ervas amargas nessa ceia, nessa comida, irmãos? Lembrar do sofrimento, do amargor da escravidão no Egito. O que deveria na Páscoa? Talvez se a gente fosse celebrar a Páscoa dessa maneira, quando a gente sentasse num domingo, na hora do almoço, e a gente fizesse um jejum de 7 dias, comendo só esse pão, e você lembrar, eu preciso me santificar, eu preciso me purificar, eu preciso me limpar de toda a gordura, de todo o fermento, de tudo aquilo que traz prejuízo para a minha vida. E o que representa as ervas, né? Eu tenho que lembrar de como era terrível quando eu era escravo. Nós nunca passamos no Egito, nós não somos judeus, como eu disse no início, mas nós já fomos escravos do pecado. Você sabe o que é você estar debaixo do domínio do pecado? Você está debaixo do inimigo, do domínio das trevas. E essas ervas amargas representam isso, que outrora, outro momento, nós estávamos debaixo do amargor do pecado e debaixo das guerras das garras de Satanás. Mas o Senhor nos libertou de tudo isso. O Senhor nos tirou dessa condição. E a gente pode trazer para nós também hoje o significado de que esse amargor, esse sofrimento da escravidão, Jesus tomou sobre si. Porque diz a palavra que ele sofreu por nós. Ele tomou sobre si o quê? O nosso pecado. Como é que Jesus sofreu, querido? Ele foi chicoteado, ele foi punido, ele foi transpassado, ele foi crucificado, representa todo o amargor, todo o peso que deveria vir sobre mim, mas ele tomou no meu lugar. As ervas amargas representam o sofrimento do escravo, mas também representam o sofrimento do servo sofredor que ele tomou sobre ele na cruz. É sobre isso que a Páscoa fala para nós hoje. Amém? Cristo sofreu no nosso lugar. E o cordeiro, que vai ficar só na vontade. O sangue, como aqui é muito mais claro para nós, o sangue dele tinha que ser passado aonde? Nos umbrais. Há quem diga, queridos, que quando eles faziam esse sacrifício, quando eles preparavam esse cordeiro para assar, diz que eles jogavam dois galinhos de alecrim, se não me engano, em forma de cruz em cima dele para assar. Não sei se é verdade essa tradição, mas uma coisa eu sei, não é no umbral da porta que o sangue foi derramado, mas foi na cruz do Calvário que foi derramado. Então, quando Jesus ele sobe naquela cruz, né, ele é posto naquela cruz, e aquela cruz é suja, né, envolvida com o sangue do nosso Senhor, representa que a morte que viria sobre nós veio sobre ele, e ela passou de nós
para sobre ele. Por isso que nós nos alegramos com a morte, mas com a ressurreição de Jesus também. E eles não só tinham que passar o sangue nos umbrais, mas eles tinham que comer a carne. Por quê? Porque, querido, para sair do Egito e atravessar o deserto, eles tinham que ter força. Então, o sangue é para livrar da morte, já a carne é para sustentar o corpo. Querido, crente que não come do corpo de Cristo, crente que não participa da comunhão, crente que não participa da ceia, por isso que Paulo fala, por isso que alguns estão fracos, não aguentam daqui para ali, não suportam uma semana na escola porque já está caindo, já está pecando, já está se dando para os outros, já está fazendo coisa errada, não aguenta chegar quarta-feira na empresa, já está estourado, não aguenta fazer nada, por quê? Porque não está comendo do corpo de Cristo, não está experimentando Jesus na sua vida, porque eles comiam o cordeiro de uma vez só, enchia. 7 dias eles se sustentavam com aquela carne. 7 dias. Talvez representa uma palavra que você ouve, não deveria ouvir só no domingo, mas quando você ouve a palavra de Deus. Ah, pastor, mas está falando do cordeiro, está falando de Jesus, diz que o verbo se tornou. Então, quando eu como da palavra, eu estou comendo do próprio Cristo, ele que me alimenta, ele me sustenta. Irmão, não é um ombro amigo que te sustenta, não, é a palavra de Deus que te renova. Entende? Quando comer o cordeiro é aceitar tudo que Deus tem para a minha vida, viver esse evangelho com força, isso me sustenta para suportar as adversidades do deserto, até que eu alcance a terra prometida que o Senhor tem para a minha recompensa. É isso que representa o cordeiro, sangue para nos livrar da morte, mas o corpo, a carne, para sustentar a nossa vida. Então, Páscoa para nós é isso. E essa aqui é a Páscoa que Deus estabeleceu para o povo que estava no deserto. Mas qual é a nossa Páscoa? A nossa Páscoa é Jesus. Ele veio, ele viveu entre nós, ele pregou, ele foi morto no madeiro, ele foi enterrado. E hoje comemoramos o dia da sua ressurreição. Isso aqui pode ser um símbolo para a gente lembrar de tudo isso. Mas nós não precisamos viver tudo isso, porque Jesus viveu isso por nós. Mas nós precisamos fazer uma coisa: crer nele. Amém? A lei, como eu disse, ela apontava, ela ensinava, mas ela não salvava. Mas o último texto, agora sim, eu queria até você se coloque de pé para a gente orar. Eu quero ler com vocês João capítulo 20, versículo 30 e 31. João, no finalzinho aqui do seu evangelho, ele está concluindo aqui o livro, mas ele traz uma informação muito interessante para mim e para você. E aqui ele diz assim, João capítulo 20, Evangelho de João capítulo 20, versículo 30. Eu vou falar uma frase no final aqui, vai deixar o pessoal do louvor doido. Mas pode ignorá-lo, tá? Eu vou adiantar, depois eu leio de novo, faz de conta que tem um efeito assim, como se fosse pela primeira vez. Ele vive, por isso posso crer no amanhã. Mas vamos lá. Ó, Jesus realizou, João dizendo, Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos, mas não estão registrados nesse livro. Ou seja, o que Jesus fez é muito mais do que está registrado no livro de João, né? Ele fez muito mais milagres. Só que ele fala assim, mas esses o quê? Esses que foram escritos para, olha só, para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em nome de Jesus. Querido, a Bíblia, ela foi escrita dizendo assim, João está dizendo assim, muito mais do que está registrado nesse livro, foi realizado por Jesus. Mas o que está escrito aqui é para que você creia que Ele é Filho de Deus. E crendo, tenham vida em seu nome. A Bíblia pode me fazer enriquecer se eu seguir os princípios, os preceitos, pode livrar minha casa de um monte de maldição, pode fazer muita coisa, mas o principal motivo pelo qual nós lemos, estudamos e absorvemos, comemos desse livro, querido, é para que eu creia que Ele é o Salvador, para que você creia que Ele ressuscitou e que Ele vive, porque Ele vive, eu também tenho vida eterna.
E a bondade de Deus está no fato de não estar escrito assim, mas esses foram escritos para que vocês vivam, e se viverem, serão salvos. Assim era a lei, porque a lei dizia, sigam desta maneira, que se você fizer assim, você vai ser assim, assim, assado. Mas aqui não questão apenas de viver. O viver é uma consequência daquele que crê. Porque tem muita gente que vive, mas não crê. Sabia que tem pessoas que são mais justos e mais corretos do que muito crente que está na igreja? Tem pessoas que são boas e nem conhecem a Jesus. Mas aquele que conhece a Jesus tem a obrigação de ser bom, tem a obrigação de ser justo. Então esse livro foi escrito para nos informar, para nos instruir, para nos ensinar de que Jesus ele é o Salvador do mundo. E eu quero trazer isso para você que faz na sua mente. Por que nós estamos aqui? Para celebrar a ressurreição. Ele vive. E se ele vive, eu posso crer no amanhã. Eu posso crer que a minha família pode sim ser restaurada. Eu posso crer sim que eu vou viver na eternidade na presença do Senhor. Eu posso nessa vida não ter uma ou outra coisa que gostaria muito de ter, mas a eternidade está garantida no nome de Jesus, porque Ele conquistou isso para mim. Eu posso sofrer, eu posso comer ervas amargas nessa terra aqui, mas o Senhor sofreu muito mais para me salvar, né? E o nosso trabalho é nos manter puros, preparados. Irmãos, eu não sei o dia de amanhã. Pode ser que o Senhor volte essa noite. Pode ser que Ele volte daqui a 30 anos. Mas, pastor, se Ele voltar daqui a 30 anos, eu vou me manter puro e vou ensinar os meus filhos, porque amanhã vai ser a vez dos meus filhos estar pronto para Ele. Entende? Então não diz respeito só a mim, diz respeito aos nossos filhos. Às vezes pode ser que eu e você morra de velhice, morra de qualquer outra coisa. E os nossos filhos virão. E quem é que vai contar essa história para eles? Quem é que vai falar para eles que Jesus ainda salva? O judeu continua contando essa história didaticamente, só que a gente muda. A gente troca um culto, uma adoração por uma festa de aniversário. A gente troca um negócio por uma outra coisa. O pastor está me criticando? Não. Ensine os seus filhos no caminho que eles devem andar. Mas antes disso, seja praticante dessa palavra. Mas nós nos alegramos hoje. Hoje é Páscoa. Você pode até falar para o seu irmão assim, Feliz Páscoa, se você já fez. Não pergunte onde está o ovo de Páscoa. Não fale assim, Feliz Páscoa. E quando você fala Feliz Páscoa, você está dizendo assim, ei, Ele ressuscitou, né? Ele nos salvou. Você não tem R$70 para comprar um ovo, mas você tem acesso direto ao Senhor, a salvação. A morte não tem mais poder sobre a minha vida, nem sobre a sua. Nós não precisamos carregar mais o fardo do pecado sobre nós, porque Ele já nos libertou. E o que nós fazemos? Nós nos alegramos porque Ele vive. E se Ele vive, a esperança de salvação, a libertação, a uma nova vida. Isso é Páscoa, essa é a nossa Páscoa. E como as crianças estão aprendendo, a paixão de Cristo sou eu, a paixão de Cristo é você. Ele se deu por mim, se deu por você. E nessa noite, pelo menos nesses poucos minutos antes da gente encerrar esse culto e você experimentar da empada maravilhosa da Nalva, você tem a oportunidade de alegrar teu coração e louvar a Ele, porque Ele é digno de todo louvor, de toda adoração. Então eu queria que você, no teu coração, você expressasse a tua gratidão ao Senhor. Amém? Podemos adorá-lo por mais um instante? Glória a Deus. Não há depressão, não há ansiedade, não há dívida, não há perseguição, não há calúnia. Não há demônio que possa contra a tua vida, porque Ele é poderoso. Ele é poderoso para nos fortalecer. A morte não tem poder contra nós. Vamos permanecer. Coma desse cordeiro, beba desse sangue, desse cálice, e o Senhor nos garante a eternidade. Amém? Deus abençoe você. Que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo esteja com toda a igreja. Nós dizemos amém, amém. Feliz Páscoa para você. Deus abençoe, uma ótima semana no nome de Jesus.